94% de aproveitamento. Ou seja, fechei a prova praticamente. Aí tem a idade, eu com 56 anos, 55, eu ia fazer 56, aí eu ganhei 25% da prova por causa da idade, mais 25% que, não sei lá, coisa patrocinada da escola, e mais 25% que é a nota. Então eu paguei 25%, ou seja, da 100% eu paguei 25% só, tanto da matrícula quanto as parcelas, né? E fui estudando, formei, graças a Deus. Oh Jesus, eu não sei como é que eu vou ler. E depois eu entrei no curso teológico. Vamos no curso teológico. O médico falou para fazer curso teológico. Eu peguei, o negócio é bom. Vamos lá, e fiz. Graças a Deus, concluí o curso. Aí eu peguei e falei assim, agora vamos fazer uma pós-graduação. Já que o negócio é bom, vamos fazer então. Deus teve misericórdia, eu tenho 2 pós-graduações. Pela glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, olha só, eu sou psicopedagogo, clínico institucional, pela infinita misericórdia de Deus. Olha só, uma pessoa que estava entrando no Alzheimer, chegou a aleluia, e hoje eu sou psicólogo da educação, pela honra e infinita misericórdia de Deus. Olha só, e quanto Deus tem feito na minha vida. E hoje a minha esposa que teve o 4º e último câncer, ou seja, teve vários nódulos ou vários caroços nos ossos, que é o câncer ósseo. Os irmãos sabem que é irreversível. Infelizmente é só ficar aguardando, deitado na cadeira de roda até a morte chegar. Os ossos vão ficando fracos, fica envolvido, quebra e tudo, e pronto, vai embora. Mas graças a Deus, de 2022 para cá, que o Senhor curou a minha esposa exatamente naquela época mais difícil, né? E eu ainda peguei, trouxe de lá do norte, eu estava preso dentro de casa, trouxe para ela coronavírus. Que situação! E ela debilitada, tinha acabado de passar por uma cirurgia, eu estava terminando de fazer um tratamento desse de vários nódulos no corpo, nos ossos, ainda peguei e trouxe coronavírus para ela. Aí eu estava querendo matar minha esposa. Mas graças a Deus, mesmo assim, meus irmãos, esse deserto eu passei, esse deserto Deus estava presente, Ele colocou uma nuvem durante o dia para proteger todo o meu sofrimento, Ele colocou uma coluna de fogo para aquecer o meu coração que estava sofrendo durante a noite, tanta friagem que a gente vê no meio das pessoas passando para a gente. Então, quantas friagens muitas pessoas têm passado para você, meu irmão, para você, visitante, quantas pessoas têm passado coisas negativas para vocês, como aquela friagem durante a noite, e quantos outros têm aquecido ou jogado fogo para queimar você de tanto ódio, ou às vezes inveja, que infelizmente a maior arma do inimigo é a inveja, que tem aplicado no meio de tantas outras pessoas para destruir. Imagina Moisés, aquela dificuldade toda, e aqueles que estavam junto com ele, sendo salvos daquela escravidão, estavam reclamando às vezes: ah, mas hoje eu estou querendo comer carne, porque lá eu comia carne, lá eu bebia isso, lá eu tomava água fresca, e de repente Deus fazia da rocha sair água fresca para aquelas pessoas beberem. Ah, mas lá tinha carne, e Deus mandava codorna, mas não é essas codorninhas aqui não, viu, meus irmãos? As codornas lá no deserto são aves bem maiores e bem mais nutritivas do que essas codorninhas, que porventura também são nutritivas, mas são carnes. Então, alimento que Deus providenciava mesmo naquele deserto, e Deus assim providenciou para nós nos dias que a gente estava passando mais dificuldades, às vezes faltando coisas para comer, comida, mas Deus providenciava no meio desse povo que contribuía com as missões e mandava lá: aqui, pastor, chegou uma cesta lá de Belo Horizonte aqui para o senhor, pastor, aqui, ó, essa aqui chegou para o senhor, porque chegou para mim também, por isso eu peguei a minha de cá e essa aqui é do senhor. E geralmente eles pegavam a cesta maior, queria dividir, mas eles falavam: não, essa aqui é do pastor. Essa é do pastor, porque o povo mandava daqui para lá. Que a gente dividia o nosso, às vezes estava cheio de dívida, estou devendo a mercearia tal, mas o nosso dinheiro estava vazio. E assim chegava a cesta básica. E outra coisa, ainda chegava com carne ainda. Chegava com carne, chegava com banha, né? Chegava com óleo, chegava com banha, que o óleo que a nega gosta muito de fazer fritura, até isso. E ainda chegou, uma certa vez chegou 3 quilos para poder acender o fogão a lenha. Aí depois chegou 2 botijão de gás. Então, para os irmãos entenderem como é essa missão, essa contribuição, o quanto valor tem para aqueles obreiros que estão, no caso aqui, o banco obreiro lá na África. Olha só, os obreiros lá passam tanta dificuldade, às vezes correm risco de morte, porque lá tem os islâmicos radicais que procuram destruir os seus adoradores de Cristo. Eles procuram destruir ou matar mesmo, acabar. E eles lá passam, além dessas dificuldades todas,
Eles congregam às vezes lá nos campos, no meio do mato, para evitar que irrita aqueles muçulmanos islâmicos radicais. E tem os muçulmanos que são menos agressivos, né? Mas aqueles que são agressivos, radicais, então eles congregam naquelas igrejas lá no meio do mato, com umas varetinhas fincadas lá, assim, um capim por cima, e glorificando, graças a Deus nós temos a igreja para congregar, adoro o Senhor por essas paredes, que aqui nós temos paredes de concreto, lá eles têm capim em volta, alguns gravetos, lá no meio do mato, não, sem luz, sem nada, mas eles vão lá e adoram o Senhor, cantam, glorificam a Deus, e às vezes faltando as coisas, mas estão sempre glorificando, e quando começam a orar, a oração deles é no mínimo 2 horas, e a coisa mais difícil, enquanto lá no norte de Minas, Deus nos abençoou de uma forma grande, meus irmãos, o campo de Salinas continua naquela situação, financeiramente pobre, mas graças a Deus o Senhor tem cuidado muito dos obreiros, Deus tem cuidado muito da obra no modo geral, porque o Senhor tem abençoado corações aqui, de ovelhas aqui, e tem enviado através desse culto missionário, contribuição financeira, tem contribuído através de oração, e tem às vezes ido lá para poder trabalhar no campo missionário. Para exemplo, o irmão do nosso pastor Isaac, que também esteve lá no campo norte de Minas, ele ficou um pouco tempo, né, que ele foi transferido para o sul de Minas, né? E para os irmãos entenderem a situação, quanta luta aquele varão passou, quanta dificuldade ele passou. Às vezes ele pensava, como diz o povo do mundo, fala assim, dá vontade de chutar o bode e ir embora. Imagina o que passou no coração de Moisés. Ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos eram tão gente boa, que na hora mais certa que chegar a dominar a Canaã, são Josué e Caleb, os 2 que estavam trabalhando com ele o tempo todo, que foram lá e dominaram a terra. E mesmo assim, aquela multidão imensa que estava lá, quer dizer, a maioria deles fugiram. De repente são a raiz de Samaria, né? Talvez são a raiz de Samaria. Foram aqueles que fugiram de lá do meio do deserto, que iam dominar a terra de Canaã. Mas infelizmente foi somente 2 famílias que tomaram 4, falaram assim, não, nós vamos dominar. Por quê? Lá tinham os gigantes que mais de 400 anos tinham expulsado o povo de lá para o Egito. E aqueles gigantes, eram tantos problemas que tinham, e às vezes quantos gigantes estão acontecendo na nossa vida? Pois o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. E quantos gigantes têm aparecido na nossa vida? Eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer aquele outro. É como o pastor Meirelles falando assim, eu não tenho condição, eu estou com Alzheimer, eu não vou conseguir fazer aquela prova, eu não vou conseguir fazer aquela faculdade, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquele outro. Às vezes eu estava dentro de escola, uma vez dentro de uma escola, né? E fui visto, eu fui fazer uma supervisão numa certa escola lá no norte. Aí de repente aqueles professores pastor falou assim, o que esse cara está fazendo aí? Esse cara é pastor? Ele é pastor, mas só que ele está aqui na supervisão. Assim, mas por que ele está fazendo supervisão se ele é pastor? O que o pastor faz? Nunca vi pastor ficar dentro de escola. Não, ele não está pastoreando aqui não, ele está fazendo supervisão. Mas ele é professor para fazer isso? Pois é, infelizmente ou felizmente ele é professor e ele está fazendo supervisão. E aí? Pois é a situação. Então, meus irmãos, para lembrar disso, que os obreiros passam por tantas dificuldades, assim como o profeta Isaías, que hoje tem alguns teólogos que lutam para dividir a Bíblia. A propósito, o profeta Isaías, ele compôs, ele escreveu 66 livros. Então a Bíblia dentro da Bíblia, que a Bíblia são 66 livros, não é isso? Então, 66 capítulos, eles querem que seja o livro de Isaías, ou seja, a Bíblia de Isaías e a Bíblia nossa normal, quer dizer, menos um livro. Imagina só, esse povo são tantas heresias que eles estão criando tantos movimentos aí afora para tentar desvirtuar, ou seja, tantos gigantes se fazendo aí fora para tentar desvirtuar a cabeça das ovelhas do Senhor. E nós somos ovelha do pasto do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja tão difícil a nossa vida, querendo ou não, mas em nome do Senhor Jesus, Deus é o nosso supressor de todas as lutas. Deus é o nosso caminho, Deus é a nossa direção. A salvação de Deus que veio por nós através de Cristo Jesus, que lavou os nossos pecados, perdoou os nossos pecados através do seu sangue. Porque, olha só para recitar um pouquinho, meu tempo já até terminou.
Atualmente a gente costuma ser audiência, me desculpa porque eu errei em tal lugar assim. Desculpa é tirar uma culpa de uma coisa que